Boa tarde, nós somos os alunos do sexto ano da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Angelada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Muito bem. Então, só esquecemos de dizer a data, né? Hoje é dia 13/05 de 2022. Isso, 13 de maio de 2022, uma sexta-feira 13, né? Então, como eles já disseram, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática, e aqui estou com meus alunos do sexto ano do ensino fundamental dos anos finais. Os alunos que estão comigo hoje são eles: Maísa, Nicole, Daiane, Natália, Ana Alice, Nicole Ferraz, Valentina, Ana Carmen, Ana Cláudia. E o único aluno que faltou hoje foi o Elias. Porém, pediu um salve no vídeo, né? Então lá, a aula é gravada, postada no YouTube para que os demais alunos, no caso o Elias, possam assistir depois. E os alunos que estão aqui também possam rever em caso de dúvida. Salve, A aula é gravada e postada no canal youtube.com/Ricardo Henke. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, Situação Aprendizagem 4, hoje é a parte 7. O material impresso, eu entrego para os meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Você que assiste pelo YouTube e é de outra cidade, deixe nos comentários de qual cidade você é e qual é o seu nome, para a gente mandar um salve aqui. O Elias, eu acho que sabia que ia faltar hoje, pediu um salve na aula de ontem, então tá ali, o Elias do bairro da Monjolada, ele pediu para deixar bem claro isso, né? Da própria cidade de Guapiara. Então, um salve pro Elias aí. Vamos ver se ele vai assistir a aula, né? Se ele assistir a aula, ele vai comentar. Salve, Darkzinho, né? Então, dando continuidade, qual é a nossa habilidade que nós estamos estudando? Isso, resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as ideias de múltiplos e divisores, reconhecendo os números primos, múltiplos e divisores. Muito bem. Objeto de conhecimento? Fluxograma para determinar a paridade de um número natural, múltiplos e divisores de um número natural, números primos e compostos. Ai, que beleza. Eu não preciso falar mais nada. Vocês leem tudo pra mim. Nossa, cadê meu óculos? Deixei na outra escola, eu acho. Vamos lá. Ah, aqui tá errado. Tá escrito 6 ali, mas não é 6. Não. É, hoje é a parte 7. Certo? É, na situação, é que na parte 7, é que ela foi, depende de quantos vídeos a gente faz, né? Tem 7 vídeos explicando a situação aprendizagem 4. Vamos ver se a gente termina lá hoje. Na situação aprendizagem 4, vamos conhecer o que é um fluxograma, além de interpretar e construir fluxogramas envolvendo múltiplos e divisores. Então vamos lá, na página 32, certo? Página 32. Atividade 6. Os números primos. Então, o que é os números primos? Né? A gente já viu lá. Os números primos que a gente conhece, os primeiros são 2, 3, 5, 7, 11. E aí vai. E ele existe uma regra, né? E a regra vai ser perguntada agora. Vamos ler? 6.1. Isaac construiu um fluxograma para determinar se um número é primo, porém, por um descuido, derrubou tinta sobre uma parte muito importante. Ajude o Isaac determinando a parte que foi danificada pela tinta. Então, olha lá. Você viu ali? Caiu a tinta, né? E aí o que acontece? Primeira coisa, qual é o nome do fluxograma? Verificar se um número é primo. Escolha um número natural, ou seja, não pode ser com vírgula nem negativo, tem que ser um número natural, maior do que 1. Escolhe um número, Maísa, escolhe um número, qualquer número, escolhe um número que vem na sua cabeça, não tem certo ou errado, pode falar. 4. Aí o 4 entra para análise. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para se sim ele é primo, se não ele não é primo? Se o número é divisível por 1 ou
por ele mesmo. O número é divisível. Ó, veja bem o que você falou. O número é divisível por 1 e por ele mesmo? Sim. Então ele é primo? Sim. Não. Não. Não é essa a pergunta ainda. Tem que ser dividido só por ele. Isso, tem que ter a palavra somente ou só. Então o número é divisível só por ele mesmo e só por 1? Sim. Não. Por que não? Porque o 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Tem que ter a palavra só ou somente. Porque se eu falo, é divisível por ele mesmo e por 1, todos os números é divisível por ele e por 1. Para ser primo, tem que ser somente por ele mesmo e por 1. Tá bom? Então essa é a resposta lá. O número é divisível. Dá destaque na palavra somente, tá? Vamos grifar aqui, ó. Somente por 1 e por ele mesmo. Vou apertar pausa quando vocês fazem o registro. Olha lá então. Próximo, na mesma página ainda, né? 6.2. Na tabela abaixo, pinte apenas os números primos. Em seguida, escreva-os em seu caderno. Então o que acontece? Eita! Subiu a resposta primeiro? Calma aí, vou apertar pausa aqui. Então vamos lá. Continuando. 6.2, na tabela abaixo, pinte apenas os números primos e em seguida escreva em seu caderno. Aqui está a tabela. Então, nós acabamos de ver que a regra é, para ser primo, tem que ser divisível somente por ele mesmo e por 1. O 2 é um número primo? Sim. Sim. Ele é divisível somente por ele mesmo, 2 por 2 e 2 por 1. O 3 é primo? Sim, é só você tentar dividir pelos números primos que você já conhece. Se ele não for divisível pelos números primos que você já conhece, ele não vai ser primo. Então guarde isso na cabeça. Eu conheço que o 2 é primo, então eu tento dividir ele pelos números primos atrás. O 3, o único número primo que tem para trás dele é o 2, não é? 3 dá para dividir por 2? Sim ou não? Não. Então, se não dá, ele é primo também. Se ele der para dividir por algum dos números primos que eu já marquei, ele não é primo. O 4 é número primo? Não, por quê? Porque ele é divisível pelo número primo 2. Então, todo número par vai ser divisível pelo número 2. Então, eu já nem vou olhar mais número par. Só vou olhar os números ímpares. Uma vez eu vi assim uma pergunta: qual é o único número par primo? É o 2, é o único. Não tem que pensar, né? O 5 é primo? Sim. Vamos ver. 5 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Não, não dá. Então o 5 é primo. Oi. Calma lá. O 7 é o próximo número ímpar. Ele é número primo? Sim. Sim, vamos ver. 7 dá para dividir por 2? Não, dá 3, sobra 1. 7 dá para dividir por 3? Não, dá 6 e sobra 1. 7 dá para dividir por 5? Não? É verdade, né? Dá 1 e sobra 2. Então o 7 é número primo? É. Vou apertar pausa aqui. Continuando então. O 8. Não, o 8 não vou nem analisar, né? Agora o 9. Ele é um número primo? Sim. O 9 dá para dividir por 3? Não. Dá. Então ele não é primo. Se o número for divisível por outro número primo, ele não é primo. Então o 9 não é primo. O 10 é par, não é. E ainda eles estão fazendo marca-texto. E aí? Continuando. Então presta atenção, você sempre tem que fazer essa pergunta. Ó, se pega o número e vem olhar os números primos. 9 dá para dividir por 2? Não. Dá para dividir por 3? Dá. Então ele não é primo. O 10 dá para dividir por 2, então não é. O 11 dá para dividir por 2? Não. Não. Então ele é... Calma, tem mais 4 números primos ainda. O 11 dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. Dá para dividir por 7? Não. Então ele é primo, porque ele não dividiu por nenhum primo de trás. O 12 é par, dá para dividir por 2, então eu pulo. O 13 dá para dividir por 2? Não. Por 3?
Não, 3 vezes 4 dá 12, sobra 1. Por 5? Não. 2 vezes 5 dá 10, sobra 3. Por 7? Não. 1 vezes 7 dá 7, sobra 6. Por 11? Não também. Então o 13 é primo. O 14 é par, não é primo. O 15 é primo? Não, por quê? Vamos ver. O 15 dá para dividir por 2? Não, então ele é primo. Calma, tem que dividir por todos. Ah, dá para dividir por 3 e por 5. Então o 15 não é primo. O 16 não é primo. O 17 é primo? Sim. Vamos ver. 17 dá para dividir por 2? Não. 17 dá para dividir por 3? Não. 17 dá para dividir por 5? Não. 17 dá para dividir por 7? Não. Dá 14 e sobra 3, então não. 17 dá para dividir por 11? Não. 1 vezes 11 dá 11 e sobra 6. Quando dá 1 e tem sobra, você já para de testar, tá? Quando ele passou da metade, ó, 17, a metade é 8,5. Então não precisa nem testar o 11, porque é mais da metade, tá? Então o 17 é primo sim. O 18 é primo? Não. E o 19? 19 é? 19 dá para dividir por 2? Não. 2 vezes 9 dá 18, sobra 1. 19 tem na tabuada do 3? Não. Tem na tabuada do 5? Você pode perguntar assim também. Tem na tabuada do 5? Não. 19 tem na tabuada do 7? Não. 19 tem na tabuada do 11? Não. Passou da metade, né? O dobro de 11 é 22, então passou. Então 19 realmente é primo. O 21 é primo? Não. 21 dá para dividir por 3. Você vai pular os números que já tá meio na cara? Tipo, 20 você vai pular. Não, os números pares eu já não vou nem olhar. Boa, Aninha, você percebeu isso. Porque o único número par primo é o número 2. Então todos os números terminados com 0, 2, 4, 6 e 8, tirando o número 2, eles não vão ser primos, tá bom? O 21 então não é primo, porque o 21 dá para dividir por 3, dá para dividir por 7 também, mas não vamos nem discutir. Já deu para dividir por um outro número que não seja ele mesmo e 1, ele não é primo. O 23 é primo? Não. Sim. 23 dá para dividir por 2? Não. Dá 11 e sobra 1. 23 dá para dividir por 3? Não. 23 dá para dividir por 5? Não. 4 vezes 5 dá 20, sobra 3. 23 dá para dividir por 7? Não. Dá para dividir por 11? A 11 é um pouco menos que a metade, né? 13 passou. 13 passou da metade, né? Então 23 realmente é primo. O 25 é primo? Ah, mas o 25 não dá para dividir por 2 e nem por 3. Mas dá para dividir por 5. Então ele é primo. Então lembre-se, só vai testar com os números primos. 25 27. Não, fiz errado, desculpe. É o 25. Desculpe. Ele não é. Obrigado. Perdão. Ele não é. Por que ele não é? Porque ele dá para dividir por 5. Aí, continuando. 27. Não é primo, por quê? Porque ele dá para dividir por 2? Não dá para dividir por 3? Dá. Quantos que dá 27 dividido por 3? Dá 9. Então, realmente, dá para dividir por 3 e por 9 também. Mas como já dividiu, ele é primo. Como já dividiu por 3, eu não preciso nem ver os outros, né? Por que você marcou 27? Ai, meu Deus do céu, mas eu tô perdido hoje, viu? Espera aparecer lá o finalzinho. 27 não mesmo, 27 é dividido. Ai, meu Deus, tá feia a coisa pro professor Ricardo hoje. O 29 é primo? Sim. 29 dá para dividir por 2? Não. 2 vezes 14 sobra 1. Dá para dividir por 3? Não. Dá para dividir por 5? Não. E por 7? Não. E por 11? Não. E por 13? E por 16? Opa, passou. Metade é 14,5, então já passou da metade. Então 29 sim. 29 é primo. 31 é primo? Sim. 31 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Não. Por 5? Não. Por 7? Na tabuada do 7 não tem. Por 11? Não também. Por 13? Não. 17 passou da metade. A metade seria 15,5, né? Então o 31 é primo, sim senhor. 32 é par, então não. E o 33? É primo ou não? Não. 33 dá para dividir por 11. Não. Ó. 33 dividido por 11. 3 vezes... Ah, dá para dividir por 3. Primeiro número primo. Dá para dividir por 11 e por 3. Então 33 não é primo. 35 é primo?
Não. Outra coisa que eu vou contar para vocês. Todos os números terminados com 5 não vão ser primo também. Qual vai ser o único número primo terminado com 5? O número 5. Já vamos falar. O 37 é primo, Elias? Chegou agora e já chegou respondendo. Já chegou agora. Na tabuada do 2 tem 37? Não dá, né? Número par. 3? Não. 33, 36, 39. Então 37 não estava divisível. Por 5 ele é divisível? Não. Por 7? Não. Por 11? Não. E por 13? Não. E por 17? Não. E por 19? Não. Não. Então 37 é primo. 39 é primo? Não. Por quem que ele é divisível? Por 3. Vai dar 13, que é o outro número primo. Então, se ele for divisível por qualquer primo atrás dele, ele não é primo. 41 é primo? É? 41 não é divisível por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13, nem por 17, nem por 19. Eu estava explicando para vocês. O único número que tem o 5 no fim que é primo é o número 5. Depois todos os outros números terminados com 0 ou 5 não vai ser primo, tá bom? Continuando. Então 41 é primo. 43 é primo? Sim. Nós vimos na aula passada, né? 43 é divisível somente por ele mesmo e por 1. 45 é primo? Não. Terminou com 5, não é primo. Além do 5. 47 é primo? Sim. É? É ou não é? 47 é primo. 49 é primo? Não. 7 vezes 7 dá 49. 50 não é também? Então 50 não é. Olha agora para ver se nós acertamos. Olha lá na tela. Acertamos todos? Sim. Graças a vocês falando para mim que eu estava riscando errado, senão não ia estar certo, né? Que eu errei alguns lá na explicação. Presta bastante atenção agora na finalização dessa aula. Presta atenção qual é a lição de casa para a semana que vem. Então, primeiro, olha lá, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. E aqui nós terminamos a situação aprendizagem 4. Para a lição de casa, 1.1, só o 1.1. Vai fazer uns Só o 1.1, tá? Não precisa se arrebentar para fazer a lição de casa. Oi? Eu vi ali. Então, para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.